Boa noite, povo de Deus, que a paz de Deus e Jesus Cristo esteja sempre conosco. O que Deus quer de cada um de nós é que o busquemos com o fervor de nossos corações e de todo o nosso ser, pois o fôlego de vida que carregamos nos foi dado por Deus. Ou seja, que tenhamos sempre gratidão pela vida e por tudo que temos, pois foi Deus que permitiu e nos concedeu. Cada um de nós fomos criados com um propósito. O inimigo de nossas almas sempre tenta impedir os propósitos de Deus em nossas vidas, nos oferecendo as vantagens do mundo, entre aspas, ou seja, as bebedeiras, drogas, a imoralidade sexual, a desonestidade e o vício desenfreado de outras práticas que a palavra de Deus condena. O propósito de Deus em nossas vidas é que fiquemos no centro de sua vontade, no caminho, na verdade e na justiça de Cristo Jesus. Deus ama tanto o mundo e a humanidade que enviou seu único filho, Jesus Cristo, à terra. E Jesus, por obediência ao seu Pai e por amor de todos nós, se entregou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, transgressões e doenças de toda a humanidade, pois nenhum ser humano poderia suportar tamanha dor que Cristo Jesus sofreu, mesmo sem ter tido pecado algum ou culpa alguma, conforme consta em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Temos que nos voltar à palavra de Deus e de Cristo Jesus, que é poderosa, fiel, eterna e verdadeira, e se cumpre na vida de quem permanece fiel ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada contém a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Por isso o inferno faz de tudo para que não escutemos e nem conheçamos os nossos direitos e deveres como seguidores de Cristo Jesus. Justamente para impedir a nossa salvação eterna em Cristo Jesus e impedir que desfrutemos das promessas que Deus tem para cada um de nós. O inimigo sempre quer colocar barreiras para que não possamos aprender os mandamentos e ensinamentos que Deus quer nos conceder na Bíblia Sagrada. Pois na palavra de Deus tem todos os direcionamentos para que possamos ter uma vida próspera, digna e o melhor de tudo, termos a salvação eterna de nossas almas. Meditemos na parábola do semeador, ou seja, observemos a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Conforme consta em Lucas capítulo 8, versículos 4. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Versículo 5. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. 6. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. 8. Mas algumas sementes caíram em terra boa, as plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Jesus explica a parábola do semeador. 9. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. 10. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. 11. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. 12. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. Versículo 13. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. Versículo 14. As sementes que caíram no meio dos espinhos
são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Versículo 15. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Por isso devemos ouvir a palavra de Deus com atenção, tendo um coração honesto e sincero diante de Deus, seguindo a sua palavra e seus ensinamentos, para que possamos dar bons frutos ao reino de Deus e termos uma vida digna aqui na terra,